algum tempo já trouxe esta palavra, Lucas 7, quero que você abra. Nós iremos falar sobre a cidade que morava uma viúva, e esta viúva, por segunda vez na sua existência, fazia o trajeto da cidade para o cemitério, que era fora da cidade. Estava no caminho saindo do convívio daquela sociedade. E esta mulher está registrado a sua história e a história de seu filho e a história do seu povo e a história da palavra viva que é Jesus. Lucas 7. Quem achou diz amém. Versículo 11 em diante diz assim: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: o que, igreja? Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, o que, igreja? Levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? A palavra de Deus? Aleluia. Nós estamos diante da cena da morte e da cena da vida. Duas cenas em contraponto, não é? Uma à outra. Nós estamos diante da palavra da vida. Quem é essa palavra da vida? Jesus. Hoje, não é dia de quê? Na Bíblia, dia da palavra, não é? E quando a gente diz o dia da Bíblia, a gente compreende mais esse livro, ou esse compêndio, não é? Com 66 livros, que desde o início da humanidade, ele atravessou de várias maneiras, e o primeiro ato, a primeira fase que a palavra atravessou, ela era verbal, ela era guardada, não é, oralmente, ela era guardada na mente dos patriarcas, dos homens, não é? Desde o início, desde Adão, Abraão, Isaac, Jacó. E a Bíblia, ela foi sendo formada através do tempo, e por Moisés, não é, começou a vir esta parte da grafo, né, escrita. E ela tomou sequência e tomou o vulto de ser este livro que hoje compõe para nós 66 livros escritos
Só quando a imprensa, né, Gutenberg, se não me falta, né, Gutenberg, por volta de 1500, que vem aí, não é, o iluminismo, e a gente, esta manhã, falou sobre, na escola bíblica dominical, o evangelista Marcelo Firmino trouxe a palavra, não é, sobre ideias de que veio através do iluminismo, muita coisa boa, mas também se levantou em contraponto, não é, ao fundamentalismo da palavra de Deus, algo assim de um liberalismo, não é? Formou um liberalismo que começou a invadir o pensamento cristão, e esse liberalismo começou a relativizar tantas coisas, mas o fundamentalismo teológico, que não tem o seu valor pejorativo, como a gente ouve aí pela imprensa hoje em dia, né? O fundamentalismo, os fundamentalistas islâmicos, esses tantos outros grupos fundamentalistas, não tem a ver com o fundamentalismo teológico, é totalmente diferente. Essa palavra e esse termo já existe há muito tempo sobre a palavra, que está relacionado exatamente à cristalinidade, à pureza, ao fundamento bíblico que é a palavra de Deus. E a palavra, ela chega a este vulto para nós, não é? Há um tempo ela é dividida, não era dividida em versículos, mas passou a ser por facilidade para acharmos e podermos passear na Bíblia, nos textos, e entendermos e decorarmos e chegarmos mais fácil aos lugares dentro de um livro tão grande. Mas este verbo, que é Jesus, que a Bíblia já começa, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí começa a dizer, e disse Deus, haja, não é? Pela palavra ele começou a criar, e este próprio Deus, nós sabemos que pela revelação, que vem desde o começo, como o Deus, o Elohim, que é uma palavra plural, mas que no começo não estava inserida esta ideia que nós temos hoje, e que cremos como fundamento da nossa fé cristã, que é a Trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ali já estava revelado aquele que diz, façamos o homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Jesus, Deus, não é? O Deus que fala isto, ele não está falando entre os anjos. Ele não está dizendo assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, não. Porque os anjos não foram feitos imagem e semelhança de Deus. Por isso, Isaías e Ezequiel revela sobre Lúcifer, que era o querubim ungido, que um dia ele disse assim, eu me assentarei e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Esta é a palavra mais no sentido mais nato. Eu serei semelhante ao Altíssimo, porque ele não é. Olha só. Os anjos não foram criados semelhantes a Deus. Ele queria ser semelhante a Deus. E quando Deus faz o homem, esse tempo foi muito à frente dos anjos. Os anjos foram criados por Deus, com estatura, com beleza, com poder, como são. Porém o homem ele foi criado por Deus e formado pelo verbo vivo, que é a palavra de Deus, e as suas mãos nos fizeram, as suas mãos fez o homem, olha só, imagem e semelhança
E ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É a conversa do Elohim, do Deus plural, do Deus trino, do Pai, o Filho e o Espírito Santo, realizando uma obra acima dos anjos. E esta obra somos nós, chamada coroa da criação. Até então o homem não existia. Lúcifer, nesse tempo da eternidade, ele quis ser semelhante ao Altíssimo, de fato, porque não o era. Olha só, ele quis assentar no trono de Deus e ser semelhante a Deus, porém não era. Mas neste tempo ele era a expressão do melhor da criação. Lúcifer, ele é chamado sinete da perfeição. Era o mais belo. A Bíblia descreve que por sobre pedras afogueadas ele andava. Adorava o rei sobre o trono. Meu Deus, que capacidade, que beleza, que lindeza. Mas não era semelhante ao Altíssimo. Por isso Deus, quando chega e forma Adão, irmãos, além de criador, ele forma. E este verbo, pela palavra, tudo disse: olha, haja luz. Pela palavra foi feito ordem. Deus criou pela palavra. Jesus é o verbo. E tudo veio a existir por ele. Já diz a Bíblia que por ele, para ele, são todas as coisas. E tudo que foi feito por ele. Mas quando chega em nós, o amor é tão grande, o projeto é tão maravilhoso, que ele forma do pó da terra, e ele começa a dar forma ao homem, aleluia. Você pode imaginar o primeiro homem chamado Adão. Você pode imaginar a beleza de tudo que o compõe como um ser humano perfeito, sem pecado. Você pode olhar para tudo que foi criado, como é lindo, como é detalhado, como é maravilhoso tudo que foi criado, e chegar no homem e olhar para esta criatura. Olhe diante da sua imaginação, esta pessoa do Adão. Olhe na sua imaginação agora. Algo feito mais perfeito, mais belo, chamado coroa da criação, o melhor de Deus. Olha que coisa maravilhosa, diante da nossa imaginação desenhado aqui, diante de nós, por aquilo que a palavra nos traz. Ali está o melhor de Deus, ali está a coroa da criação, ali está uma beleza, ali está alguém perfeito. Como o pecado nos degenerou. Como os nossos erros nos arrastou para a consequência que é a morte. Mas interessante que em toda esta palavra, nós vemos a palavra viva se movendo. Nós podemos contemplar a história da palavra viva, que é Jesus, do verbo vivo, que João no capítulo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você pode
Contemplar, porque contemplar é além de ver. Contemplar é ir além, como Estevão disse aqui, a tua palavra foi um termo assim lá em cima, não é? Amplíssimo. Amplíssima é a tua palavra. Um super relativo, não é? A tua palavra é amplíssima. Aí a gente pode ver o superrelativo de Deus. A gente pode contemplar através das folhas desta Bíblia o verbo tão lindo e maravilhoso que a gente chega a João, e João registra nos versículos do capítulo 1, e eu vou abrir aqui, se você quiser fazê-lo, pode também o fazer. No versículo 14 do capítulo 1 diz assim: e o verbo se fez carne. Olha, a palavra se fez carne, aleluia, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Graça, favor e merecido. Verdade que é Ele mesmo. Ele disse: eu sou a verdade. Aí a gente vê esta relação do verbo, da palavra viva, do verbo da vida. Esta relação da Bíblia viva com cada um de nós, seres humanos. Porque Ele mesmo, sendo verbo vivo, também se faz carne como um de nós. Oh, glória a Deus! Você pode vibrar a sua alma aí dentro do seu coração, vibrar o teu ser aí, por esta maravilha, que é a revelação do verbo vivo para nós, que nos leva à condição, olha só, de filhos de Deus, a condição tão maravilhosa, de Ele se rebaixar ao nível de coroa da criação, porque nós somos o melhor da criação, coroa da criação, mas para Ele é se rebaixar e descer, porque Ele é o Criador, Ele é quem nos fez, Ele que é o que formou a coroa da criação. Mas esse verbo vivo, Ele se faz como proposta desde a eternidade, antes que nós fôssemos criados. Ele já se faz o Cordeiro de Deus, que se dá a si mesmo por nós, se entrega a si mesmo por nós, para nos resgatar a posição de coroa da criação melhor de Deus. Aleluia! Vibra a tua alma, vibra o teu ser aí, por esta promessa do Senhor Jesus em nossa vida. A promessa desse verbo de nos resgatar a Deus e nos dar uma promessa de que assim como Ele desce para a humanidade, Ele também nos faz de humanidade elevados ao céu. Oh glória! Esta é a promessa, meu irmão, minha irmã, para o teu sonho e a tua vida aqui ter um sentido, a promessa da vida eterna. Oh glória! Nós temos uma promessa de que iremos ao céu, porque de lá Ele veio, para lá Ele voltou, mas também Ele nos levará consigo para viver a eternidade. E esta promessa da palavra, esta promessa de Deus, este projeto do verbo vivo está se cumprindo em nossas vidas. Portanto, você, como coroa da criação, levanta a tua mão a Ele e glorifica ao que te criou. Aleluia! Se você é grato, se você é grato, se você é grato, levanta a sua mão e agradeça, porque você tem sido criado pelo verbo da vida, pela palavra viva. Você se move nele, existe nele, porque para Ele são todas as coisas, inclusive nós. Coroa da criação, aleluia.
nós, coroa da criação, aleluia. Oh, glória. Esse trajeto que esta mulher está fazendo é o trajeto da perda, é o trajeto da entrega dos seus sonhos. Este trajeto é um cenário que nós podemos imaginar de vergonha e de dor. Porque todo aquele que sonha por um tempo e lhe morre a esperança, lhe morre o projeto, que fale o projeto diante desta pessoa, ela trajeta a distância da entrega, da perda, da vergonha, da humilhação. Sim ou não, gente? O lugar que ela estava era a cidade de Naim. E a cena que é descrita hoje, nesse texto, e a cena que é descrita no hoje daquela mulher, levando o seu filho, ela já fizera talvez com esse menino, com este jovem, né, adolescente por certo, ainda menino, sem compreender a cena, porque ela era uma viúva, ela já havia levado o pai daquele menino, e agora estava levando o menino. A cena era repetida. O trajeto da dor, ela conhecia, mas nenhuma dor é igual a outra, nenhuma perda é igual a outra. Mas antes ela estava vivendo o cenário, meus irmãos, o cenário de, em primeira instância, um cenário de família. Tinha o seu esposo, tinha o seu nenê. Ela vivia a sua existência naquela cidade com as pessoas, e outras tantas que perdiam também seus parentes próximos e distantes. Mas ela enfrenta a perda do seu esposo, mas ela estava vivendo o propósito que todo ser humano passa por ele, o propósito da existência, que há ganhos e perdas. Ela estava vivendo o seu cenário, mas logo ao enterrar o seu esposo, entregá-lo à sepultura, do pó veio, ao pó retornou. Aquela mulher continua a sua vida apegada à alegria do seu filho e à existência de alguém que lhe substituiria o seu esposo como amparo, porque era um menino. E a mulher precisava naquele tempo disso, é claro, de amparo dos seus. Não havia emprego como hoje, o direito das mulheres. Aquela mulher, ela contava e ela vivia a recuperação. Ela estava em pleno vapor, ela estava em plena caminhada, em pleno fluir, com o seu filho naquele cenário e naquele lugar, na cidade de Naim. Mas vai passar novamente aquela que desafia toda a humanidade que Jesus venceu na cruz do Calvário. Ia chegar o cenário da morte novamente. E é claro, nós fazemos a comparação e vocês estão carecas de ouvir tanta mensagem em relação a isto e a comparação. De que nós temos sonhos e os sonhos morrem, não é? Nós temos projetos e os projetos morrem. Que lugar você está hoje? Qual o cenário da sua existência? Você sabe que aonde você está na sua vida hoje, foi você quem escolheu?
Somos nós que escolhemos o cenário em que vivemos, o lugar onde estamos. Pastor, se você soubesse o cenário que eu estou hoje e o lugar que eu estou hoje, você ia chorar muito comigo. Qual o teu desafio neste cenário? Qual o teu desafio do lugar que você se encontra hoje? Essa cidade da sua existência, essa Naim da sua vida, que Deus lhe proporcionou, que Deus lhe confiou. Há muitas pessoas, meus irmãos, perseguindo a infelicidade, perseguindo a morte, e não morte física propriamente, mas há muitos de nós que estamos perseguindo a morte de sonho, morte de projetos, isso por falta de experiência, isso por falta de madureza. Isso acontece com todos nós. Qual tem sido a sua situação agora, no seu lugar que está hoje? Há tantas pessoas que, quando se deparam com a cobrança daquilo que ela perseguiu, é amargo o choro, porque ela em todo tempo está perseguindo a morte do sonho, está perseguindo a infelicidade, está correndo atrás da infelicidade. Como? Muitas vezes você faz aquilo que você não queria fazer. Dar carona é bom e é necessário, é gentil. Mas muitas vezes você dá carona a quem você não queria dar. Você jovem, namora quem não queria namorar. Diz palavras que não queria falar. Há tantas coisas que a gente persegue e são apenas resultado daquilo que a gente está perseguindo. O nosso estado e o nosso lugar são resultados exatamente daquilo que nós estamos fazendo. E o Senhor nos chama à sua casa esta noite. O verbo vivo que é poder, Ele nos chama à sua casa esta noite, para a gente se colocar diante deste espelho que é a palavra, e tirar lições para a nossa vida, e olhar a nossa condição, e ao olhar a nossa condição, nós podemos nos reavaliar, e ao nos reavaliarmos, nós tomaremos amanhã, na segunda-feira, as decisões necessárias e pautada pelo verbo de Deus, pela palavra viva, aleluia. O melhor não é a pregação do domingo, o melhor na nossa vida é aquilo que nós iremos fazer amanhã na segunda-feira com esta palavra que estamos ouvindo. Com a aplicabilidade que fazemos daquilo que Deus nos traz, daquilo que Deus está batendo a porta, daquilo que o verbo está se descortinando dentro da nossa mente, e o verbo está dizendo: olha, eu me revelo a você em sabedoria, eu me revelo em você em esclarecimento, eu me revelo a você, como o salmista, ele diz, e o pastor Ednei, se não me engano, aqui ele disse, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Oh glória! Aleluia! O verbo, o Senhor Jesus, a palavra é iluminação, e Ele se apresenta a nós, abrindo o nosso entendimento, descortinando, nos tocando, abrindo a visão, para que as nossas decisões sejam amplíssimas. Aleluia! Quem quer ter decisões amplíssimas nesta semana, levanta a sua mão, aleluia. Oh glória, eu sou o primeiro, eu quero. Que Deus te use esta semana
em palavras de sabedoria, em palavras de conhecimento, em palavras de ciência, naquele lugar do seu trabalho. Que Deus te use dentro da sua família, na igreja, esta semana, lhe dando uma palavra de conhecimento, e solte da sua boca, através da sua boca, a orientação de Deus para alguém, e funcione o poder do verbo através da sua vida. Quem toma posse disso, levanta a sua mão, glorifica, aleluia, oh glórias. Deus quer nos usar. Deus quer mover a nossa existência, o lugar em que estamos vivendo, a nossa cidade de Naim, o nosso presente, o lugar em que estamos. Deus quer mover, ainda que a morte se aproxime, aleluia. Ainda que a morte alcançou teu sonho, ainda que a morte chegou nos teus projetos, ainda que a morte alcançou áreas da sua existência, aleluia, o Espírito Santo está misturado com você, ele está aí dentro, o dono da vida está aí dentro, aleluia, ele está dentro do teu ser para fazer arder a sua alma, e para te encher de poder e autoridade, de visão e de alegria, oh glórias. Muitas vezes nós queremos receber do Senhor e queremos fluir naquilo que nós estamos realizando na nossa Naim, na nossa cidade, na nossa existência, no lugar em que estamos. Nós queremos fluir, mas não fluímos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos transmitindo aquilo que não deveria transmitir. Se o dono da vida habita em você, meu irmão, minha irmã, seja na angústia ou na dor, puxa lá do fundo a tua glorificação e a leveza de um sorriso, e não transmita a angústia e a tristeza aí pela rua. Tem gente que entra numa vitimização tão grande, ele entra num padrão de coitadinho, eu estou sofrendo, não importa a dor, meu irmão, minha irmã, eu sei que é difícil, eu já passei por tantas dores na minha vida, mas eu escolhi abrir os lábios e sorrir, ainda que o sorriso não era tão verdadeiro, mas era verdadeiro no sentido de que eu queria que fluísse a alegria do Senhor na minha vida. E eu quero te dizer uma coisa esta noite, o Espírito do Senhor nos diz aqui esta noite: profetiza na área e no lugar que você está hoje, profetiza na tua vida com atitudes de vitória, com atitudes de leveza, com um sorriso nos teus lábios. Você vai entrar sim naquele trabalho amanhã cedo, e você vai puxar da tua alma o melhor. Cadê a sobra darás? Porque é aí que o Espírito sopra, é aí que o verbo trabalha, é aí que o Senhor Jesus, aleluia, dá vida àquilo que você profetiza, aquilo que você está profetizando com a tua existência. É aí que Jesus, a palavra viva, entra e diz: eu sou com meu filho, eu sou com minha filha, porque ainda com a perda, ainda com a dor do sonho que está morrendo, ainda com os prejuízos de algumas coisas, ela está se movendo na leveza do meu espírito, e eu vou concretizar o novo nascer do sol da justiça, da alegria no coração do meu filho e da minha filha. Vou fazê-lo vencedor. Oh, aleluias. Oh, quem tem o dono da vida, levanta a sua mão, porque Ele é Jesus. Aleluia, o verbo. Nós temos o dono da vida. Aquela mulher precisa encontrá-lo no caminho, mas nós já encontramos. Eu não sei se entrou alguém aqui esta noite, talvez no seu coração, você impelido a chegar neste lugar, convidado por alguém, ou com desejo de estar, ou mesmo sem desejo, ou para agradar alguém você veio.
Não importa a situação que te motivou a estar agora. Tem importância? Tem. Mas no momento não importa. O que importa é que chegando aqui, Jesus veio ao teu encontro através dos louvores e desta palavra, e está diante de você dizendo: eu quero fazê-lo vivo para os teus sonhos. Eu quero fazê-lo mudar naquilo que você está clamando e precisando. Mas antes de tudo isto, eu quero te dar a vida da salvação que há na minha pessoa. Eu quero mudar a tua existência. E se é hoje, aceita hoje, toma a decisão hoje. Faça hoje a sua decisão pela vida. Encontre, deixe Jesus te encontrar e o encontre. Receba-o. Aleluia. Aquela mulher sai com o seu sonho, naquela caminhada, com muitos chorando ao seu redor, esse quadro de dor. Mas vem um povo maravilhoso. Vai um povo chorando, mas vem chegando naquela cidade um povo maravilhoso. Vem chegando naquela cidade, né? Alguns dizem, como a gente já viu temas, e eu já preguei sobre com esse tema, a caravana da morte encontra a caravana da vida. Duas caravanas se encontram naquele caminho, e ao fundir as duas, a caravana da vida muda tudo, porque o cenário é o dono da vida, é o verbo que está ali. Imagina aquele que do início já foi revelado. No princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo que disse haja, que cria, que forma o homem, atravessa milhares de anos, e ele chega ao cenário exato da existência daquela mulher em forma de pessoa. Que privilégio. Que viúva da sorte. Que viúva não de uma coincidência, não é, mas uma viúva da Jesuscidência. Ao seu caminho vai chegando alguém que ainda ela não conhece, e que diz que toca ali naquele caixão, né? E ele toca naquele caixão. Alguém que chega e diz para ela: não chores. Mas ali está aquele que é a Bíblia viva. Hoje é dia da Bíblia. E a Bíblia viva está ali. A Bíblia viva, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e Ele está cheio de graça e de verdade. Ele chega agora e diz para ela: não chores. Mas aquele que diz não chores, ele diz algo que eu e você pode dizer para alguém. A gente vai nos dias de sepultamento, numa cerimônia de féretro, naquele momento que nós estamos no cenário da perda, a gente ouve tanto e até diz: não chore. Ou a gente diz até mesmo: chore um pouquinho, porque vai desabafar, vai te ajudar. Aleluia. Mas aquele que diz assim: não chores, é o único que pode ir além daquela fraseologia. O que vai além daquela frase, Ele é poderoso para ir além. Ali chega o dono da vida, que entra no território da morte e ordena aquela morte que devolva a sua vítima. Ele ordena, e Ele toca ali naquele caixão, e Ele diz: menino, levanta. Sonho, levanta.
levanta. Rabajobanas. No teu cenário, no lugar que você está hoje, que você escolheu, seja bom ou ruim, seja qual for o cenário de hoje, do seu lugar onde você está, o teu Senhor, o teu amado, Ele chega diante de você, Ele chega diante do cenário da perda, Ele chega diante do cenário da morte, Ele chega diante do cenário da tua dificuldade, e Ele vai além da palavra. Não fique aí moado, não chore. Eu tenho sonho renovado e tenho sonhos maiores para você. Aleluia. Né, tem um louvor aí em voga em último momento, né? Os sonhos de Deus são... Não é esse. Eu que estou errado, eu estou errado. É do preto no branco. Se eu soubesse que alguém canta esse hino, eu chamava agora para cantar. Ele diz: os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão alto que não podes imaginar. Ah, coisa linda. E ele continua a dizer assim: você devia acreditar, você devia agradecer. Não é assim? Jovens que sabem mais, né? Deus que tem sonhos que vai além dos nossos sonhos. E os sonhos que Deus tem, muitas vezes, já são os sonhos que estão dentro de nós. Muitas vezes. Porque também muitas nós estamos sonhando o que Deus não está sonhando. Mas muitas vezes estamos sonhando aquilo que Ele já plantou e colocou dentro de nós. Já é de Deus. E aí quando chega o teu Senhor, o dono da tua existência, o dono da tua vida, e Ele depara com você no cenário que você está sonhando, ou que este sonho está morrendo, e Ele diz: este sonho aí foi meu, aleluia, oh glória. Ele chega: este sonho aí eu que gerei, não vai morrer não. Oh, o cenário é vida, o cenário é mudança, o cenário é ressuscitar, o cenário é levantar, o cenário é fluir. Oh, a partir de agora, meu filho, minha filha, vai chegar ao lugar da vitória, ao lugar da mudança, ao lugar da certeza, ao lugar do resultado que eu tenho para a vida do meu filho e da minha filha. Tome posse desta palavra, porque Deus é contigo esta noite. Em nome de Jesus, se coloque de pé, aleluia. Oh, aleluia. Enquanto o irmão Johnny vai estar se preparando ali, aleluia. Nós somos movidos por este verbo vivo e esta palavra, que é Jesus. Mas este mesmo que nos move, este mesmo que é a palavra viva, ele entra nesse cenário de dor. Ele ressuscita este jovem, devolve a sua mãe. E ele muda o conceito da morte, porque até então a morte era filosofada por Aristóteles como a dor maior da humanidade, o ponto final. Jesus veio e muda o conceito, porque Ele é assim. Jesus, Ele é o dono, Ele é a palavra, e sendo a palavra, Ele muda conceito, Ele muda tudo, Ele transforma, Ele faz sonho reviver, Ele faz coisas novas, Ele é Deus poderoso sobre todos, e este mesmo, Ele cumpre o seu ministério, Ele faz o seu ministério, até que sobre a cruz do Calvário, Ele completa a obra, entrega ao Pai. Ao terceiro dia, Ele ressuscita. E ao ressuscitar, Ele fica uns dias com os discípulos. Reaparece. Ele sobe ao céu. Mas Ele sobe numa promessa. Que Ele diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Eu vou ao Pai, mas enviarei o outro, aquele que estará convosco, o Espírito Santo. Aleluia. Oh glória. O verbo vivo, ele envia o outro, e o outro está aqui. Ele também é a palavra viva. Ele é o Espírito Santo, e nele nós existimos, nos movemos. O Espírito Santo nos leva a glorificar ao Pai. Portanto, vamos receber de Deus mais e mais. Vamos tomar posse do Espírito e vamos mergulhar no oceano do Espírito.